Graça e paz, meus amados irmãos, para vocês que estão aqui no templo, para os irmãos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelos aqueles que vão estar, acompanhando este vídeo aí em tempo real, aqueles que irão, acompanhar, ver mais tarde. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. O desejo do meu coração neste momento é que o Senhor possa verdadeiramente falar com você através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, tá? Lá em 2 Pedro, capítulo de número 3. E depois não fechem, tá? Deixem ela aberta aí, que a gente vai, dar uma corrida aí, com ela, com esses versículos que nós vamos ler, tá? Então, abra a sua Bíblia, dentro aí do capítulo 3, de 2 Pedro. Aleluia, glória a Deus. Irei dar tema, na verdade, a esta mensagem. E o tema desta mensagem é: a hora se aproxima. Repita comigo: a hora se aproxima. Tá? Então, glória a Deus. Esta mensagem que o Senhor irá entregar à igreja nesta noite, por meio da minha vida, é uma mensagem de cunho escatológico, tá? Isto é uma mensagem futurística, aonde nós vamos abordar aqui coisas que ainda está por vir. E quando nós precisamos abordar coisas do futuro, nós precisamos entender também que houve um passado e que há um momento presente que é este que nós estamos vivendo. E haverá também o amanhã que ainda está por vir. É interessante que quando o Senhor ele vai tratar conosco em certos pontos aqui da palavra de Deus, eu volto um pouco o tempo e observo que muitas pessoas gostam de relíquias. Tem muitas pessoas que são colecionadores. Uns colecionam selos, outros colecionam moedas, outros colecionam carro, outros colecionam motos, outros colecionam muitas coisas que já estão no passado. E o passado nos deixa um legado de conhecimento muito grande. Quando nós olhamos para o passado, eu costumo dizer que eu que já sou de meio-dia para tarde, já sei o que é uma moringa. Quantos sabe o que é aqui uma moringa? 1, 2, 3, Quem já bebeu água de moringa aqui? Muita gente, Muita gente já bebeu água de moringa, de pote, O fole, o ferro de passar, de brasa. Então, quando nós olhamos, na verdade, para isto, a gente vê que são relíquias, e essas relíquias nos remetem ao passado. De vez em quando, em algumas redes sociais, a gente pode contemplar aí algumas fotos antigas da nossa cidade. E a gente olha e diz assim: poxa, como era a nossa cidade há 50 anos atrás, há 30 anos atrás. E as relíquias nos ajudam, na verdade, a nos remeter para o presente. E quando nós olhamos atrás e trazemos isto para o presente, a gente vai ver que mudanças existem na nossa vida. E mudanças irá existir na vida da igreja. Mudanças irá acontecer dias após dias nas nossas vidas. E eu tenho aqui para esta noite uma carta, que é uma relíquia, que foi escrita 68 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Olha que coisa linda, A gente possuir uma carta
que ela foi inscrita há 1960 e alguns anos atrás. Meus queridos irmãos, e esta é uma relíquia espetacular, porque ela nos remete ao passado, mas ela nos trará para o presente e nos mostrará um futuro que está por vir. As meninas cantaram aqui Além do Rio Azul. E meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos e amigas, eu quero dizer para vocês que no tempo dos apóstolos, uma carta foi direcionada a uma certa comunidade, a um certo grupo de pessoas que existia, e esta carta, ela tinha um certo conteúdo muito importante. Essa carta que foi endereçada a 1900 e poucos anos atrás, ela tinha um conteúdo muito importante para aquele grupo de pessoas que a receberam. E essas pessoas que receberam esta carta, que é uma relíquia que nós temos hoje nas mãos, ela vinha tirar dúvida daquele povo, porque aquela comunidade estava dividida. Aquela comunidade estava ali confusa perante o ensino acerca da volta de Jesus. Eles estavam atônitos, eles estavam perdidos, eles não sabiam como, na verdade, se comportar diante da situação que eles estavam vivendo, e eles estavam ali perturbados acerca, na verdade, da volta de Cristo. Para alguns daquele tempo, a volta de Cristo era uma coisa banal. Para alguns naquele tempo, não havia mais sentido esperar a volta de Cristo, porque a palavra ela diz que desde que quando os nossos pais morreram, se falam que Jesus ia voltar. Se fala que Jesus estaria voltando. E eu gostaria, na verdade, de ler com a igreja nesta noite. Eu gostaria de ler com os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, trecho desta carta. Nós vamos ler neste momento o trecho desta carta, que é uma relíquia que hoje nós temos nas mãos, e nós podemos ler ela todos juntos aqui. Vamos ler aí, você abre a sua Bíblia no capítulo 3, e esta é trecho desta carta que foi endereçada àqueles irmãos naquela época. Esta carta aqui começa dizendo assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já é, desde a antiguidade, existir os céus e a terra, que foi tirada das águas, e do meio das águas ela subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, cabendo ou coberto com as águas do dilúvio.
Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, a qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há muitos pontos difíceis de entender, que indotos e inconstante torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados e descansai da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém? Esta foi parte desta carta, que hoje nós temos esta carta como uma relíquia. E que esta carta, na verdade, ela nos remete para algo que estava acontecendo naquela comunidade, naquelas épocas dos apóstolos. E foi necessário que aqui um dos apóstolos, nosso irmão Pedro, escrevesse, conseguiu ali, editar ali aquela carta, aquela escritura, e é trecho desta carta que nós acabamos de ler perante a congregação. Para você, meu irmão, minha irmã, para você, meu amigo e minha amiga, que tem acompanhado os noticiários, e tem visto que os jornais, vocês têm visto que a televisão, que o rádio, vocês têm visto que a internet, as revistas, todos os meios de comunicações têm mostrado que a terra, ela está ameaçada para ser destruída. Esta é a realidade que eu não posso fugir disto. Esta é a realidade que a igreja local que está aqui não vai poder fugir disto.
Esta é a realidade dos irmãos e das irmãs que me ouvem pregar neste momento pelas redes sociais, que não poderão escapar desta realidade. A terra está ameaçada, a terra está devastada, está contaminada com homens ímpios que buscam o seu próprio bem, e eles buscam, na verdade, destruir a terra. A natureza está ameaçada, a vida animal na terra está se acabando, há muitos seres que estão extintos, e se não houver uma parada em tudo isto, a próxima geração que está por vir, se é que haverá tempo para isto, receberá um planeta em um verdadeiro caos. Esta é a realidade. E como nós podemos acreditar, diante de situações como esta, que a televisão expõe diante de nós? Como podemos acreditar diante de notícias tão devastadoras que nos chegam aos nossos ouvidos, por meio, na verdade, das comunicações que existem? Como acreditar na chegada de um novo céu e de uma nova terra? Como acreditar em uma história desta? E esta, muitas das vezes, é a pergunta que fica. Como alimentar, meus queridos irmãos e irmãs, uma esperança de uma construção, de uma nova sociedade, que viverá esta sociedade baseada na justiça e no amor? Como acreditar que isso pode haver uma mudança? Neste horizonte tão sombrio que nós vivemos, aonde o amor está escasso, aonde na verdade o próximo nós não temos mais aproximação dele. Mas será que ainda diante de todo este caos, ainda nos resta alguma esperança? Será, meus irmãos, que ainda nos resta esta esperança em meio a tudo isto? Sim. Ainda há esperança, ainda há uma esperança, pois no trecho da carta que foi endereçada àquela comunidade nos dias dos apóstolos, há uma esperança para aqueles que estão arraigados em Cristo Jesus e que não se move para um lado nem para o outro. Eles não olham atrás, mas eles seguem firme para alcançar o alvo para qual eles foram chamados. Se vocês deixaram a Bíblia aberta, há uma esperança lá em 2 Pedro, no capítulo 3, que nós lemos, e no versículo de número 13. E esta palavra diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nós aguardamos nova terra, aonde habita a justiça. Aleluia, aleluia. Porque em versos anterior a este, está bem escrito dizendo que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, a qual os céus e a terra passarão pelo um grande bum, e os elementos que nela existem se queimarão, se desfarão, se tornarão em cinza. E amados, quando eu leio esta passagem, eu olho para as nações da terra, eu olho para os países de primeiro mundo, aonde na verdade primeiro mundo, sim, em todas as coisas talvez que nós possamos pensar,
Mas os países de primeiro mundo hoje, eles estão armados belicamente com uma potência tão grande que em um piscar e abrir de olho, este mundo pode... E Pedro, ele tendo a revelação aqui, dada pelo Espírito Santo, ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Virá, na verdade, igreja, amados irmãos, subitamente. E os céus passarão com um grande estrondo. Que estrondo vai ser este? E os elementos que existem na terra, como carros, casas, prédios, árvore, pássaro, tudo se queimarão. E aí a pergunta diz: e nós aonde estaremos? E nós aonde nós vamos estar? E o versículo ora que eu acabei de ler, que é o capítulo 3:13, diz: mas nós, a igreja, segundo a sua promessa, nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra. A questão, meus amados irmãos, aqui é que quando nós ouvimos profecias igual a esta, que ora nós estamos acabando de ler, nós queremos que ela se cumpra nos nossos dias. Nós muitas das vezes queremos que as profecias que foram profetizadas, elas se cumpram na nossa geração. Mas não é desta maneira como nós queremos. 1 Pedro, no capítulo 3, e versículo 8, diz assim: mais amados. A profecia diz assim: mas igreja, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia de hoje. Devemos entender, igreja, devemos entender, meus irmãos, de uma vez por todas, em nome de Jesus, que a nossa existência não está limitada nesta vida aqui terrena. A nossa existência não está aqui contada de 0 a 60, 80, 100 anos. Porque em Tessalonicenses, lá no capítulo 4, versículo de número 14, está escrito: porque se cremos, Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele diz assim lá no 4:14, porque se cremos que Jesus morreu, mas também se cremos que Ele ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Ele trará, aleluia, outra vez com Ele, aleluia. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja que foi conquistada, que foi comprada por um preço muito grande. Esta é a esperança que nós precisamos ter, que a nossa vida não está aqui limitada a esta vida segundo a carne, mas que a promessa que Pedro está fazendo aqui, que o dia do Senhor virá, meus irmãos, e virá para mim, ainda que eu tenha morrido e que já tenha se passado 1000 anos, este dia do Senhor, Ele virá para mim, este dia do Senhor, Ele virá para a igreja, este dia do Senhor virá para toda a humanidade que veio à terra, aleluia. Hoje nós aprendemos na escola bíblica que naquele dia todos irão ressuscitar, uns para alegria eterna e outros para tristeza e sofrimento eterno.
Então nós precisamos continuar crendo, meus irmãos, nas profecias. Quando Deus, na verdade, Ele se agrada de Noé, Ele vem a Noé e diz: Noé, faça, Noé, uma grande arca, porque por meio desta arca, Noé, que tu irás fazer, eu preciso salvar aqueles que se chegarão a mim. Talvez quando nós lemos isto e pensamos em coisas semelhantes a estas, nós pensamos que a arca, ela teve uma durabilidade de construção de 1 ano. E o povo que ouvia Noé pregar o arrependimento, e o povo que via Noé construindo aquela arca, zombava de Noé, escarnecia de Noé, mas a profecia de Deus, ela iria se cumprir. A profecia do Senhor, ela iria se realizar. E ao cabo de terminar a construção da arca, diz as Escrituras Sagradas, como nós a conhecemos, que na verdade os céus se abriu e as terras também, e veio água e consumiu a todos. Assim também Pedro está dizendo que o dia do Senhor virá, Ele virá para buscar a igreja. Nós precisamos continuar confiando, nós precisamos entender uma vez por toda que o Senhor nos levará com Ele. Com Abraão não foi diferente. Com Abraão, quando ele estava na terra de Ur dos Caldeus, na casa do seu pai, na casa em meio à sua parentela, Deus olha para aquele homem, e com aquele homem Deus procura ter um relacionamento com ele, e Deus chega para Abrão e diz: Abrão, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, e Deus diz: Abrão, sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, e eu vou te enviar a uma terra boa, aonde mana leite e mel. Abrão, ele acreditou, aleluia, e porque ele acreditou, Abrão agora é conhecido como o pai da fé. Ele acreditou, ele depositou a fé na palavra de Deus, nesta palavra de Deus ele conquistou aquela terra. Não foi diferente, igreja, com Isaac, não foi diferente, na verdade, com Jacó, não foi diferente, mas todos esses, na verdade, passaram, e depois que esses homens passaram, eles já eram mortos fisicamente, e agora o povo se encontra escravizado no Egito. E Deus agora chama um outro homem, chamado Moisés, e diz: Moisés, lá na sarça ardente ele se revela, e diz: vou te enviar de volta ao Egito. E Moisés disse: mas Senhor, como eu vou? E quando eles disserem: quem me enviou? E ele diz: olha, o eu sou te enviou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou-te a ti. Sabe por que Deus faz referência a Abraão? Sabe por que Deus faz referência a Isaac? Sabe por que Deus faz essa reverência a Jacó? Porque ele era Deus dessas três personagens. Para Deus eles não morreram, porque para Deus nós vivemos eternamente, nós somos eternos. Aleluia. As profecias, meus irmãos, as profecias acerca da vinda do Messias, as profecias acerca da vinda de Jesus, era uma realidade para Israel. Esta é a verdade que nós precisamos entender, que as profecias que foram profetizadas
lá pelos apóstolos do passado, lá pelos profetas do passado, que apontava que Jesus viria, era uma esperança para Israel. Era, na verdade, algo que movia Israel. Eles sonhavam com a chegada do Messias. Eles sonhavam com a chegada de um grande rei, de um rei poderoso que iria restaurar o seu povo. Mas quando o Messias chega, quando Jesus chega, Israel não o recebe. Israel não entendeu a profecia. Israel, por mais que eles estavam esperando, ele não entende. Porque eles esperavam um rei. E quando Jesus ele vem, ele nasce, na verdade, como um homem simples, como um homem que ele era de labor, de trabalho, que ele estava ali juntamente com o seu pai José e com a sua mãe Maria. E aquele povo, na verdade, diante de todos os milagres que o Messias tinha realizado, eles diziam, mas não é este o filho de José e o filho de Maria, e os seus irmãos não estão no nosso meio? Como diz ele ser o Messias, o Jesus que irá nos salvar? Porque eles pensavam desse jeito, porque eles não levavam isto para o espiritual. Eles estavam vivendo debaixo de um jugo, na verdade, pesado dos romanos, e eles buscavam um líder forte para a guerra bélica. Jesus, ele chega, e quando ele chega, Israel não o recebe. E João, escrevendo no seu evangelho, ele diz assim que ele veio justamente para o que era seu. Mas os seus não o receberam, não o quiseram. Mas agora todos que quiserem ele, todos que aceitarem ele dá o privilégio, ele dá o poder de se tornar filhos, a saber, aqueles que não nasceram segundo a carne, nem segundo a vontade do homem e da mulher, mas segundo a vontade de Deus. Sabe por que nós pregamos as profecias? Sabe por que nós invocamos o Espírito da profecia? Para que ele venha até nós, para que ele possa vir descer sobre a igreja, porque nós pregamos um arrependimento, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, querido, esta carta, a hora que nós acabamos de ler, é uma carta que nos deixa uma exortação muito precisa para estes dias. Eu tenho muito me preocupado, eu tenho muito, às vezes, pensado no meu travesseiro, diante das minhas pequenas orações, diante dos meus momentos com Deus, e pergunto, Senhor, o que é que está acontecendo, que a gente não tem mais para quem pregar uma mensagem evangelística? Hoje nós precisamos, como pastores, como obreiros da casa de Deus, pregar mensagem para a igreja, que já aceitaram a Jesus, que já se batizaram, que já está no caminho da salvação. E cadê as pessoas para ouvir esta palavra? E aí a igreja precisa ser exortada, e aí a igreja precisa ser ensinada a perseverarem na fé, porque os dias são maus e a volta dele se aproxima. Era para em pleno domingo nós temos uma igreja com alguns lugares vazios? Com certeza não. Mas por se crescer a iniquidade, o amor de muitas pessoas iriam se esfriar. E isso nos remete para a volta dele.
E isso nos mostra que ele está voltando. Porque ele diz que quando o Filho do Homem voltasse, será que encontraria fé na terra? Será que encontraria pessoas que na verdade estariam dispostos a segui-lo até o fim? E aí, diante da vinda do Messias, quando Israel não aceita, agora ele abre esta oportunidade para que todo aquele que aceitar possa ter o seu nome escrito no livro da vida. E ele, na verdade, esteve aqui. Ele esteve aqui. Aleluia. Ele habitou entre os homens. Ele pregou o reino de Deus. Ele pregou o reino do seu Pai. Ele esteve aqui entre os homens e João diz que ele viu a glória. O nosso irmão João, ele deixa uma mensagem tão linda, tão gloriosa, que ele diz assim: e eu vi a glória dele. Eu andei com ele, eu comi com ele, eu evangelizei com ele, eu inclinei a minha cabeça ali no peito dele, eu vi a glória dele como a glória do Pai. Ele esteve aqui. E qual foi a finalidade do Messias estar aqui? Porque ele veio aqui para poder salvar a mim. Ele veio aqui para poder salvar você, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite. Ele veio aqui, e João diz que viu a glória dele, que esta glória era semelhante ao rosto de Deus. Ele veio para salvar você, meu amigo, minha amiga que me ouvem. Ele veio aqui. E nesta vinda de Jesus, ele foi levado, na verdade, à cruz do Calvário. E na cruz do Calvário ele morreu, crucificado, com uma coroa de espinho, com grandes pregos nas suas mãos e nos seus pés. E naquele momento em que ele foi crucificado, naquele momento em que ele estava sofrendo, ele olha para o Pai e ele diz com voz trêmulas e cansada: Pai, meu Pai, meu Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que está fazendo. Aleluia. Sabe por que ele dizia isto? Porque ele nos amou, porque na verdade ele derramou a sua vida, ele se entregou por nós, para que nós pudéssemos viver esta esperança que Pedro hoje escreve para nós naquela carta do passado, nesta relíquia que nós temos nas nossas mãos e que nós olhamos para ela e trazemos ela lá do passado até os nossos dias presentes, chamado hoje. E a gente tem a oportunidade de ler esta palavra que Pedro diz: meus irmãos, não fiquem preocupados com o tempo da volta de Jesus, porque para ele um dia é como 1000 anos, meus irmãos, e também para ele 1000 anos é como se fosse um dia. O importante, meus irmãos amados, dizia Pedro, é que o dia do Senhor virá. Aleluia! Virá, meus irmãos, o dia do Senhor virá. Oh, aleluia! Virá, porque na verdade ele comprou com o seu sangue homens de todas as nações da terra. Ele comprou e pagou o resgate da nossa vida. Ele comprou e agora nós somos dele. E agora é interessante, meus irmãos, que ele promete voltar. Ô pastor, e quanto tempo tem que essa promessa foi feita?
É aí que somos pegos, né? Nessa espera. É aí que nós interrogamos. E muitos desesperadamente data dia e hora, mês e ano que ele vai voltar. Mas ele disse que, como homem ali, ele disse que nem ele mesmo sabia. Nem os anjos dos céus, mas unicamente o Pai. Mas eu quero dizer, Jesus está voltando. Que nós possamos nos arrepender a cada dia e diante da carta que foi lida perante a congregação nesta noite, diante dessa relíquia desta carta, que foi endereçada àqueles irmãos lá no passado, esta carta tem uma validade até hoje, ela terá uma validade para amanhã, e ela terá uma validade até que os céus se abram. E que todo olho irá ver, e que todo joelho irá se dobrar, e que toda língua confessará dizendo: tu verdadeiramente é o Messias, tu verdadeiramente é o Filho de Deus, tu prometeu, aleluia, e tu voltou, eis-me aqui, Senhor, leva-me a mim contigo, eu quero morar, Senhor, no novo céu, eu quero morar, Senhor, na nova terra, aonde não haverá dor, aonde não haverá sofrimento, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá mais luto, aonde não haverá mais choro, porque tudo isto é passado, aleluia. Eu preciso crer, eu preciso me alimentar com essa esperança, a igreja precisa se alimentar com essa esperança, ainda há esperança. Aleluia, sim, ainda há esperança. Por isso a mensagem de hoje, a mensagem deste momento é uma mensagem de exortação para todos que estão aqui e estão ouvindo. Para todos vocês que talvez irão ouvir mais tarde, esta é uma mensagem de exortação e vigilância à volta de Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, como Ele assim tem feito, e que nós possamos prosseguir nesta caminhada, dentro desta vigilância, para que no dia em que Ele voltar, nós possamos ser contados com aqueles que irão subir. Amém? Vamos encerrar neste momento, com o Pai Nosso, e após a oração do Pai Nosso, eu estarei assim liberando a bênção apostólica sobre toda a igreja, sobre a sua família, e que esta semana que começou hoje, seja uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de relacionamento mais íntimo com o Senhor. Vamos orar junto, Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a comunhão de Deus Filho e que a graça do Espírito Santo seja com todos vocês e todos digam: amém. Ide em paz e que tenha uma excelente semana em nome de Jesus.